Oi, eu sou o Lucas. Você já sabe. Continuemos. Bem, deixa eu ver, tá gravando. Legal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro, por que eu sumi? Meu computador quebrou. Tá. Devemos saber primeiro o modo pelo qual nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus de três maneiras: negando alguma coisa que é como uma coisa das criaturas, como por exemplo a finitude, ou a mutabilidade, ou a complexidade, porque nós dizemos que Deus é infinito, que Deus é imutável, que Deus é simplíssimo ou incomplexo. Adicionando alguma coisa a ele é como se fosse o máximo daquela coisa, isto é, removendo toda a limitação que é inerente à criatura. Assim nós não dizemos que Deus é inteligente, mas ele é inteligentíssimo, ou ele não é potente, ele é omnipotente ou potentíssimo. E adicionando a ele alguma coisa que é comum às causas ou que é conhecida através dos efeitos. Por exemplo, nós dizemos que ele é causa, nós dizemos que ele é motor, nós dizemos que ele é bom, porque o bom é como se fosse a causa final. Em resumo, eu falo aqui. Podemos conhecer de três modos, ou afirmar de três modos, os nomes em Deus: como negando alguma coisa que é inerente às criaturas, assim nós dizemos que Deus é infinito; adicionando alguma coisa em Deus, como removendo a limitação das criaturas, assim nós dizemos que ele é omnipotente, ou digamos assim, sim. E adicionando alguma coisa a ele que é conhecida através das criaturas, ou que é comum à definição da causa, como por exemplo o bem, porque, como eu disse, o bem é como se fosse a causa final. E tudo isso pode ser muito bem demonstrado a partir de um raciocínio a posteriori, ou seja, aquele raciocínio qual nós conhecemos a causa pelos efeitos. Assim, digamos, se somente os planetas que reluzem no céu, se nós olhamos para o céu e vemos astros luminosos que reluzem, nós pensamos, aquilo é um planeta. Esse é um argumento a posteriori. E alguns podem pensar, olha, mas Deus é suposto ser infinito, como nós podemos conhecer um infinito, sendo que o infinito não pode ser conhecido pela sua infinitude? Esse é um argumento que já foi solucionado por São Tomás de Aquino. Embora em Deus haja uma distinção infinita por conta da sua finitude, da sua subsistência, ainda assim há algo entre comum a ele e a nós, porque o ente se aplica a ele no seu modo mais pleno. No entanto, é semelhante Deus, ou melhor, as semelhantes criaturas a Deus, quer porque procedem dele, quer porque participam dele, quer porque têm alguma semelhança no seu ser, porque o imitam ainda que imperfeitamente. Assim é evidente, nós conhecemos o infinito finitamente. Ok, conhecendo o modo pelo qual nós conhecemos a Deus, nós podemos partir para as 5 vias. As 5 vias são de dois gêneros: o gênero metafísico e o gênero físico. As 4 primeiras são metafísicas, a última, a quinta via, é física. Eu escovi o cabelo. Olha só. Me desculpe, eu gaguejei. Alguns consideram as 5 vias como complementos, uma se complementa na outra. Digo, sim, uma se complementa na outra. A terceira via tem um dos seus princípios provados na primeira e na segunda. No entanto, elas são provas distintas umas das outras. Na verdade, eu diria que são resumos de outras provas, porque São Tomás de Aquino fez mais do que 5 vias. Alguns dizem que nos seus escritos há mais de 40 provas da existência de Deus, mas todas essas provas podem ser reduzidas a esses cinco gêneros assim de provas, ou melhor, 5 espécies de provas, porque nos embasamos na imutabilidade, na incausação ou na incausabilidade, na necessidade, na plenitude e na, digamos assim, governança do ente o qual nós buscamos provar. Perdão, carapano.
A primeira via é aquela que se embasa no movimento das coisas. Vai saber, aquela lá, o famoso motor imóvel. A segunda via é aquela que se embasa na ordem das causas eficientes das coisas. E a terceira via se embasa na contingência e na necessidade das coisas. E a quarta, nos graus do ser. Eu vou responder algumas dúvidas, porque alguns pensam que a primeira e a segunda via são idênticas. Não. A primeira e a segunda via se distinguem pela causalidade essencial e pela causalidade acidental. A primeira pertence à primeira e a segunda pertence à segunda. A causalidade essencial é, digamos, quando o efeito pertence, ou melhor, o efeito depende da causa para ser alguma coisa. Assim, nesta causalidade essencial, a pedra não pode ser quente por si mesma. Ela só pode ser quente enquanto depende do fogo. Tem que estar próximo ao fogo para receber dele o seu calor. E quando é posta muito longe do fogo, perde o seu calor e fica fria. Assim, a pedra depende do fogo para ser quente. E assim, os móveis dependem do motor para estar em movimento. No entanto, a causalidade acidental não é isso. Basicamente, o efeito pode subsistir ainda que a sua causa seja destruída. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o filho pode continuar existindo ainda que o pai morra. E o filho pode ter os outros filhos ainda que o seu próprio pai morra. Sim, porque ele não causa os outros filhos à medida em que é filho, mas à medida em que é homem. Assim se distingue a primeira e a segunda via, porque a primeira via se trata da dependência dos movimentos das coisas inferiores com o movimento das coisas superiores, e a segunda via trata basicamente de onde as coisas tomaram o seu ser. Tudo bem? Lembremos que com o movimento e a causalidade eficiente, aqui eu não estou querendo falar do movimento físico somente, estou falando do movimento metafísico, aquele que é a pura passagem da potência ao ato. Aí, então, depois posto essa diferença entre a primeira e a segunda, eu devo esclarecer um pouco da terceira. Esclarecidas todas as vias, nós iremos partir para explicar cada uma individualmente. O pessoal acha, alguns, que necessidade na terceira via é basicamente dizer essa água é necessária para a minha vida. Não. Quem fala isso não tem o mínimo conhecimento de lógica atomista. Evidente. O pessoal que busca refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino são geralmente pessoas burras e desonestas. Eu nunca vi um honesto para refutar as 5 vias. Se eu vi um, é muito já. Necessidade e contingência, nós devemos nos reater aos livros primários da lógica de Aristóteles. Contingência é aquilo que pode não ser, ou melhor, contingente é o que pode não ser. O necessário é o que não pode não ser, o que sempre é. Quando São Tomás de Aquino disse que certa coisa é necessária na terceira via, ele está dizendo que esta coisa não pode não existir. Uma vez existindo, ela vai existir perpetuamente. Diferente das coisas contingentes, porque o fogo é contingente, já que o fogo pode se apagar. No entanto, o anjo é necessário, porque um anjo não morre. A alma é imortal, por exemplo. A alma é necessária. Aqui ele não está dizendo que Deus não pode matar o anjo. Ele está dizendo que o anjo não pode se apagar naturalmente, assim como o fogo se apaga naturalmente. Assim, Deus é necessário por si à medida em que ele realmente não pode não ser. Diferente do anjo, que pode não ser se Deus quiser que não seja. Ou seja, quiser que não exista, o anjo não existe. Assim, o anjo depende a sua eternidade de Deus. No entanto, Deus não depende da eternidade de nada. E Deus é sua própria eternidade. Mas nós provaremos isso depois. Na quarta via, o pessoal pensa que só porque tem bom, bem, nobreza, essas coisas, é um argumento moral. Não. O argumento se embasa nos graus do ser.
O argumento moral seria posto depois da quinta via, já que a certeza ética é posterior à certeza física, e esta é posterior à certeza metafísica. Isso é explicado na criteriologia. A bondade, aqui eu vou explicar, e nobreza não são aquelas qualidades das ações que nós vemos nas virtudes ou nos vícios, ou um homem nobre, ou aquele rei, não. Bondade, no tomismo, significa a perfeição transcendental, ou seja, uma perfeição que não pode ser definida, somente descrita, uma perfeição transcendental que designa a desejabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? As coisas são boas à medida em que são perfeitas. Isso. E Deus é o máximo bom porque é desejado por todas as coisas. E nobre é o modo, ou melhor, a medida da perfeição. Assim, quanto mais perfeita uma coisa é, mais nobre ela é. Assim, nós diríamos, por exemplo, que a vida é mais nobre que o vivente, porque a vida é mais simples do que o vivente, que é composto. Entende? Mas isso é algo que São Tomás de Aquino explica no Suma contra os Gentios. Isso é uma metafísica mais complexa, que não serve para os bebês tomistas. A quinta via também, o pessoal pensa que a quinta via é o mesmo que o argumento do ajuste fino. Não. O argumento do ajuste fino é um argumento, digamos assim, meio meh. Embora esteja assim na filosofia tomista, não é o melhor dos argumentos. Perdão, minha cabeça está doendo um pouquinho. É sono. São 4 da manhã. Por quê? O argumento do ajuste fino se embasa na raridade dos acontecimentos das coisas terrenas, enquanto que a quinta via se embasa na comunidade das coisas buscando um fim. O que eu quero dizer? O argumento do ajuste fino diz: nossa, para nós termos existido, era uma chance de 0,000 elevado a 89ª potência negativa. Esse é o argumento do ajuste fino. O argumento de quinta via é basicamente dizer: é visto que as coisas buscam um fim comumente. Essas coisas que não conhecem o seu fim não poderiam buscá-lo senão à medida em que são guiadas por algo. Ou seja, não tem nada a ver com o argumento do ajuste fino. Postas estas distinções, nós já podemos começar com o vídeo. E aí galera, beleza? Aqui que eu falo sou eu, Lucas Queiroz. Vamos explicar as 5 vias. A primeira via, como eu já falei, se trata da causalidade essencial, ou seja, quando o movimento de uma coisa depende do motor. E sem esse motor, o movimento não pode existir. Diferente do filho, que pode existir sem o pai. Ou seja, ainda que o pai esteja morto, o filho pode continuar existindo. Devemos aceitar algumas coisas aqui. Primeiro, nada move a si mesmo. Segundo, não podemos proceder ao infinito. Deve ser posta um primeiro motor. E esse primeiro motor deve ser imóvel. Nós provaremos estes 3 princípios rapidamente. Quando São Tomás diz, primeiro, que uma coisa não move a si mesma, ele não está querendo dizer, por exemplo, que uma parte não pode mover a outra. Não. É visto que nos animais, sim, uma parte move a outra. O animal move a si mesmo nesse sentido. A sua alma move o seu corpo. No entanto, o seu ser completo, enquanto ser completo, não move o seu ser completo enquanto ser completo. Eu vou explicar isso mais formalmente. Imaginemos um composto X de Y e Z. São Tomás de Aquino não diz que é impossível, mas diz que é totalmente possível que Y mova Z. Mas é absurdo que o composto X, enquanto X, mova a si mesmo. Ou seja, mova o composto X enquanto X. E por que é absurdo? Aqui nós temos que fazer uma distinção entre ato e potência. Acho que você vai ouvir muito isso daqui para frente. Olha só, as coisas estão em potência à medida em que não existem
mas poderiam existir. E estão em ato à medida em que existem. Olha só, para algo mover alguma coisa, é necessário que esteja em ato. E para que seja movido, é necessário que esteja em potência. Por quê? Vamos supor, por exemplo, um fogo frio que esquente. Não faz sentido. Ou vamos supor, por exemplo, uma porta fechada que pode ser fechada. Não faz sentido. Porque o fogo frio não pode esquentar. Porque não tem o calor em sua atualidade. Ou só em potência, digamos assim. E a porta fechada não pode ser fechada. Porque não tem o fechada em potência. Ninguém fecha uma porta fechada. Ninguém abre uma porta aberta. Assim, a porta teria que estar aberta em ato, mas fechada em potência para que pudesse ser fechada. Ou seja, que passasse da potência ao ato, lembra? Isso é um movimento metafísico, como eu expliquei. E o fogo para esquentar deveria ser quente em ato. Isso é evidente. No entanto, se o composto enquanto tal movesse o composto enquanto tal, o composto enquanto tal estaria em ato e potência ao mesmo tempo. Mas lembra, está em potência alguma coisa que não existe, mas poderia vir a existir, e em ato a coisa que existe. Como pode a mesma coisa estar em potência e em ato ao mesmo tempo? Isto é, como pode a mesma coisa existir e não existir ao mesmo tempo? Não é possível. E eu chamo isso de contradição cosmológica. Assim, é impossível que um composto mova o composto. Mas não é absurdo nós pensarmos que uma certa parte está em ato e outra parte está em potência. Veja, por exemplo, no feto. O seu corpo está em potência de desenvolvimento, mas a sua alma já está feita. Assim já respondemos totalmente as feminazes. O feto é um homem em potência. Porque o seu corpo não está desenvolvidinho. Ai. Essa faltou as aulas de lógica. O segundo princípio é... O segundo princípio é que... eu vou fazer o corolário aqui do primeiro princípio. Já que o composto não pode mover a si mesmo, para ele ser movido, ele tem que pressupor um motor extrínseco a ele. Isso aí é chamado de causa eficiente do movimento, ou motor. Porque é o princípio extrínseco do movimento. Entende? Ok. Esse é o corolário. É a conclusão que se segue do princípio. Eu acho que eu estou falando um pouquinho baixo, né? Me desculpem, mas aumentem os seus volumes aí. A culpa não é minha, não. Minha mãe tá dormindo. Ok. 18 minutos. Ih, o vídeo vai ser longo. Ok. O segundo princípio é basicamente que não pode acontecer que na ordem dos movidos e dos moventes ou motores se proceda ao infinito. Por quê? É visto que no movimento essencial, o que move e ao mesmo tempo é movido é algo instrumental, é um instrumento. Mas nenhum instrumento por si pode ter o seu movimento. Alguma tesoura por si mesma pode cortar? Não. Ela corta enquanto é guiada pela mão do artista. Uma pistola por si só não pode atirar, a menos que seja uma Taurus. Essa quebra as leis da metafísica, eu não posso fazer nada. Ela tem que ser apontada para alguém, por alguém, e depois... Pá, toma essa. É para você dizer que o... esqueci a piada, enfim. Assim, sabendo que nenhum instrumento pode por si mesmo ser causa do seu movimento, se nós supuséssemos que existe uma ordem infinita de motores e movidos, aconteceria que todos estes motores seriam motores instrumentais. Assim, nenhum seria por si a sua causa do movimento. E assim, aconteceria que nenhum moverá o outro. E assim não existirá movimento algum. Isto, porém, é absurdo.
porque vai contra os sentidos, olha só. Isso aqui, ó, tem movimento. Eu não sei se você percebeu, então pause o vídeo para você ver o movimento. É assim que eu faço. Olha só. Portanto, provado que não existe uma ordem infinita de motores, eu concluo. Portanto, existe um primeiro motor. Agora passamos para o terceiro princípio. Esse primeiro motor tem que ser imóvel. Olha só. Suponhamos que esse primeiro motor seja móvel, portanto ele tem potência. Ora, se ele em algum momento esteve em potência, ele só poderia ser reduzido ao ato se ele fosse movido por alguma coisa extrínseca, como nós dissemos no primeiro princípio. Acho que esse aqui. Mas se assim ele não seria mais o primeiro motor, porque é essencialmente primeiro aquilo qual nada é anterior. Assim, não existe nenhum número natural anterior ao 1, porque o 1 é o primeiro dos números naturais. Assim, se Deus ou esse primeiro motor fosse ou estivesse de alguma maneira em potência, ou seja, móvel, poder ser movido, ele não seria mais o primeiro motor. Portanto, por essa série de consequências, nós provamos que existe um motor primário, causa do movimento e ao qual dependem todos os movimentos, do qual dependem todos os movimentos, e que este primeiro motor é imóvel. Imóvel, ou seja, ele não pode ser movido por nada, ele é totalmente imutável. Isso é o que chamamos de Deus. Isso é atestado pela própria Escritura, porque é dito que Deus não é o Filho do Homem, não é como o Filho do Homem para poder mudar, e que em Deus não há sombra de mudança. Já explicamos bem a primeira via de São Tomás. Agora vamos partir para a segunda. A segunda é legal, mas esse vai ficar pro próximo vídeo, porque caramba, já são 22 minutos. Esse aqui foi o primeiro vídeo, galera. Então até mais. O próximo vídeo sai em 3 meses.